Graça e paz, irmãos, amém? Bom dia a todos, Milico, tomando dispositivo, ó. Vocês estão bem, não? Amém, louvado seja o nome do Senhor, todo mundo com sorrisão no rosto, então cumprimenta, aproveita que você está sorrindo, já cumprimenta seu irmão, sua irmã que está aí pertinho. Termina de desamassar o rosto de manhã. Amém? Vamos para a nossa lição nessa manhã e que Deus nos abençoe. A lição número 8, está na página 50 da nossa revista. Lição número 8. E o tema é perspectivas bíblicas sobre a individualidade humana. Perspectiva, palavra difícil, né? Perspectiva bíblica sobre perspectivas bíblicas sobre a individualidade humana. O autor da lição é o pastor Paulo César Azevedo e Silva. Vou pedir para o Sérgio projetar para a gente aí, por gentileza. Amém? Todos encontraram aí na página 50? Tranquilo? Tá aí, ó, o homem aí. Perspectivas bíblicas sobre a individualidade humana. E o texto áureo da nossa lição se encontra no Salmo 139, versículo 13. Vamos recitar juntos? 1, 2, 3. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Salmo 139, 13. Amém. Esse salmo é belíssimo e o salmista narra o cuidado de Deus para conosco desde a concepção, desde o ventre da nossa mãe, quando nós éramos uma massa ainda sem forma, e ao longo de toda a nossa vida. E de como é impossível que o homem viva apartado, que o homem viva de forma alheia a Deus, de modo dizer, não, Deus, não se mete na minha vida não, se eu quiser viver a minha vida de qualquer jeito. Ele até faz, mas é uma vida infeliz, é uma vida desgraçada, no sentido de que está fora da graça de Deus. Mas, de fato, Deus ele se preocupa conosco, e aí esse salmo e todos os outros momentos na Bíblia, ele desfaz totalmente essa narrativa de que, a partir de qual momento no ventre passa a ser vida ou não, para poder justificar essa praga chamada aborto, né? Então, esse salmo aqui já mostra como que nós temos valor para Deus desde o momento da nossa concepção no ventre da nossa mãe. Amém? Os objetivos da nossa lição nessa manhã: conhecer a diferença básica entre individualidade e individualismo e suas implicações à luz das Escrituras. Irmãos, a gente às vezes não se dá conta da importância da importância do significado das palavras. Às vezes as pessoas mudam algumas coisinhas, algumas palavras no nosso dia a dia, na nossa cultura, e a gente vai levando aquilo e acha normal. A gente no primeiro momento até escuta alguma coisa estranha assim, mas aquilo às vezes acaba entrando no nosso dia a dia, a gente não se dá conta que a palavra tem o significado da palavra tem importância, tá? A gente ouve algumas palavras nos dias de hoje que talvez a gente não ouvia há 2 décadas, 3 décadas atrás, e entra no nosso vocabulário, entra no nosso dia a dia. A gente acha estranho no primeiro momento, e isso é chamado de neologismo, né? Tem vários neologismos aí. A gente ouve hoje em dia muito sororidade. Aí você fala, meu Deus do céu, da onde que tiraram essa palavra sororidade? E aquilo vai entrando, vai falando e não sei o quê, e depois vocês pesquisem aí o que significa sororidade. Mas o fato é que
o significado da palavra tem muita importância. E essas duas palavras parecem a mesma coisa, só que nós vamos ver que não é, tá? Individualismo e individualidade. Perceber a beleza de termos sido criados com uma individualidade própria, parece ter redundância, né? Individualidade própria, que nos torna seres únicos. Cada um aqui é único, cada um aqui foi projetado por Deus. A impressão digital de cada um dos 8 bilhões de habitantes da Terra é diferente uma da outra. Você vê o cuidado de Deus, e às vezes a gente, querem tratar todo mundo de uma maneira igual, mas o próprio Deus, o próprio Criador, criou o objetivo, o mesmo propósito. A gente vai ver isso na lição. Mas dentro da coletividade, a individualidade ela é respeitada. As características individuais, elas são respeitadas. Deus respeita isso, as nossas características. A prova disso são os próprios livros da Bíblia. Cada autor tinha um estilo próprio de escrever. Você pega os 4 evangelhos que estão contando a mesma história, a história de Cristo. Cada um escreve de um jeitinho, porque é a sua individualidade, é seu ponto de vista. Mas, inspirados pelo Espírito Santo, a história não perde o sentido. Cada um não escreve o que acha que tem que escrever, mas cada um escreve num estilo próprio. Amém, irmãos? Então, isso é individualidade. Praticar. Devemos usar nossa individualidade para a glória de Deus, vivendo e servindo no coletivo. Aqui que está o segredo. Apesar de cada um ter um estilo, apesar de cada um ter uma característica, apesar de cada um ter uma personalidade, isso tudo tem que convergir, tem que caminhar junto, apontando para a glória de Deus. Porque quando não acontece isso, quando nós usamos a nossa individualidade, usamos as nossas características particulares para servir para o nosso bem próprio, aí isso é o individualismo. Estou até adiantando aqui, mas é basicamente isso. Você tem que usar as suas habilidades, as suas características para a glória de Deus. Entregá-las na mão do Senhor para que o nome dele seja glorificado. Textos bíblicos inspirativos, começam aí no final da página 50 e Salmo 139, nós já lemos aqui um versículo dele, vai continuar, né? 139, do 14 ao 18. Depois nós vamos ler Gênesis 1, 26 e 27. E depois Gálatas 5, 22 e 23. Começando com uma irmã e depois em seguida um irmão, vamos ler aí os textos bíblicos inspirativos. Salmo 139, 14, uma irmã, por gentileza. Bem alto, bem forte, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gálatas 5, 22, um irmão. Amém. Então, irmãos, a lição que nós estamos tratando hoje, né? Pelos textos que nós lemos, principalmente do Salmo 139, fica bem claro que Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida de cada um de nós individualmente, Ele tem um plano para a vida de cada um de nós individualmente. E quando Ele estava
nos criando, quando Ele estava criando o primeiro casal, o primeiro homem, a primeira mulher, de todas as outras coisas, Deus falou assim, ó, a terra produza isso, o mar produz os animais marinhos, mas o homem, o próprio Deus, criou. Então, de forma meio que poética, meio filosófica, alguns autores eles costumam dizer que nós temos impresso em nós a digital de Deus, porque Ele botou a mão na massa, literalmente, para fazer o homem. Ele pegou do barro, montou ali um ser, né, um corpo, e soprou no homem o seu espírito. Então, nós temos em nós pontos, coisas, detalhes da própria identidade de Deus em nós. Em teologia, nós costumamos dizer que isso são os atributos comunicáveis de Deus. Ou seja, quando Deus criou o homem perfeito, ainda sem o pecado, Deus comunicou ao ser humano o seu amor, a sua capacidade, a sua misericórdia, os atributos comunicáveis de Deus, aquilo que de Deus se pode conhecer, aquilo que Ele pôde transferir para o homem. O que Ele não transferiu para o homem? A onipresença, a onipotência, a onisciência, isso Ele não transmitiu para o homem. Mas sabedoria Deus transmitiu para o homem, criatividade. Então, vários aspectos do caráter de Deus, da sua personalidade, de quem Deus é, Ele transferiu para nós. E isso está na nossa individualidade. Todavia, infelizmente, algumas pessoas desenvolvem, por causa do pecado, da entrada do pecado no homem, da individualidade, o pecado transformou em individualismo. E o homem sem Deus, ele vai ficando cada vez mais egoísta, egocêntrico, individualista, por causa do pecado, da marca que o pecado deixou na gente. Então, nós vamos ver as implicações disso, da entrada do pecado transformando a individualidade que Deus nos deu, que é um dom, é uma bênção. A individualidade é um dom, é uma bênção, porque cada um faz uma coisa, cada um tem um talento, cada um tem um dom diferente, isso é individualidade. Mas vamos ver, à luz da Bíblia, o que o pecado fez, que transformou a individualidade em individualismo, e como nós podemos vencer isso. Mas vamos ver primeiro o significado dessas duas palavras, vamos entender melhor a diferença. Ambas as palavras, individualidade e individualismo, possuem o mesmo radical, a mesma raiz, que é a palavra individual, que vem de indivíduo, né? Só que elas diferem no final, o final de cada uma, que é chamado aí sufixo na língua portuguesa. E isso diferencia as palavras. O final, as palavras terminadas no sufixo dade, né, individualidade, bondade, indicam uma condição ou qualidade inata de alguém, ou seja, alguma característica, uma condição que já nasce com você, ou alguma coisa permanente, tá? Característica inerente do indivíduo, algo permanente. Por exemplo, masculinidade. Masculinidade é uma característica do indivíduo masculino. Ele pode mudar o exterior, ele pode mudar a roupa, ele pode fazer cirurgia disso e daquilo. Mas a masculinidade dele não tem como mudar. Porque se ele morrer e daqui a 100 anos um arqueólogo achar uma ossada ali e fizer o exame, vai falar, era um homem. Se ele faz toda a mudança externa e um dia, por infelicidade, vem um câncer e ataca a próstata dele, quando ele for ao médico, ele vai ter que fazer tratamento de próstata, e só homem tem próstata. Então, ele não tem como mudar a masculinidade dele, assim como a feminilidade. É mulher. Nasceu mulher, vai morrer mulher, por mais que se mude o exterior, por mais que se tome hormônio. Nacionalidade, não tem como mudar a sua nacionalidade. Você nasceu naquele país, você pode se mudar para outro país, aprender outra língua, não sei o quê, mas você não tem como mudar o lugar onde você nasceu. Humanidade, você é ser humano. E é interessante, irmãos, a gente ressaltar que, muitas vezes, as pessoas acham que o problema é nós sermos humanos, tá? O nosso problema é o pecado. Deus nos fez para ser humanos. Deus não nos fez para ser super-homem, não nos fez para ser anjo. Deus nos fez para ser humano, tá? Nós somos seres humanos. Porém, o pecado nos trouxe marcas, mas nós somos humanos. Então, a nossa humanidade, a gente não muda.
a gente não veio do animal, não, tá? A gente não veio do macaco, a gente não veio do peixe, não sei de onde, a gente foi criado humano, desde sempre. E o sufixo ismo, ou seja, a terminação ismo, o que ela indica? Indica uma prática, um costume, um hábito ou um vício. Tá? As palavras terminadas em ismo, geralmente, existem exceções, mas geralmente elas indicam isso, uma prática, um costume, um hábito, algo que pode ser aprendido ou ensinado, ou praticado, ou adquirido ao longo do tempo. Tá? Mas que também pode sofrer descontinuidade ou reversão. Aqui, geralmente, não tem como reverter essa situação. Idade, por exemplo, a masculinidade você não reverte. Mas o ismo, sim. Por exemplo, alcoolismo. O cara aprendeu aquela prática de tomar bebida alcoólica. E ele pode ficar viciado, pode passar uma vida inteira no alcoolismo. Mas se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ele já não pratica mais o alcoolismo. Machismo é uma perversão, é uma falha de caráter do indivíduo másculo. Machismo não é bom, machismo é algo negativo, que muitas vezes é aprendido ao longo da vida. E o machismo pode ser revertido. Não quer dizer que o homem tem que ficar afeminado, tá? Ele tem que praticar sua masculinidade bíblica sem ser machista. Feminismo, outra prática negativa também. Feminismo não é bom. Eu já falei aqui e volto a repetir. O feminismo não protege as mulheres. Feminismo é prejudicial às mulheres. Então, feminismo é a mesma coisa que machismo, só que do outro lado. Catolicismo é uma prática religiosa. Ele pode deixar de ser católico um dia. Hinduísmo também. Marxismo também, uma forma de pensamento. E aqui o detalhe, homossexualismo. Muito cuidado aqui, irmãos. Tem uma corrente, hoje em dia, principalmente os mais jovens, que se você falar homossexualismo no meio dos mais jovens, nossa, não, que isso, não se fala mais homossexualismo, se fala homossexualidade. E aí eu vou explicar por que tem batido tanto em cima disso. Mas antes disso, nós vamos orar pela nossa campanha de Lucas 10:2, clamando ao Senhor para enviar mais ceifeiros para a seara. Pedir para a irmã Rose fazer essa oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por podermos estar na Tua presença, estudando a Tua palavra, e também, Senhor, por podermos interceder por ceifeiros para a Tua seara. O Senhor é o dono da seara, o Senhor é o dono da obra, é o Senhor quem levanta os trabalhadores, mas o Senhor deixou para nós a intercessão, Senhor, o pedir, Senhor, para que o Senhor enviasse, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor amado, daqueles lugares, das pessoas, Senhor, onde, Senhor amado, há tanta ignorância quanto ao Evangelho, Senhor. Ah, Senhor amado, tanta perversão, tanto pecado, porque a luz do Teu Evangelho ainda não chegou, Senhor, até esses lugares, ó Pai. E nós oramos para que os ceifeiros, Senhor, se levantem, Senhor, que trabalhadores, Senhor amado, se levantem, se posicionem e vão, Senhor, aos campos. Envia, Senhor. Capacita aqueles que o Senhor já chamou, ó Deus. Que, Senhor amado, toda a barreira caia por terra, Senhor, e que o Teu nome seja exaltado, Senhor, em toda a terra, Senhor, e que em cada canto, Senhor amado, do nosso planeta, Senhor, as pessoas, Senhor, tenham a oportunidade de ouvir o Teu Evangelho, de ouvir que só o Senhor salva, que só o Senhor liberta, que só o Senhor leva para o céu. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Amém. Voltando aqui ao assunto, irmãos. Homossexualismo. Hoje se bate muito para que você não fale mais homossexualismo, mas sim homossexualidade. Para muita gente isso passa batido. Mas o que está por trás da sutileza do diabo nisso? Porque, lembra da terminação ismo? É uma prática, né? Algo que pode ser aprendido, ensinado, praticado ou adquirido. Mas o que os movimentos LGBTs eles pregam? Que você não se torna homossexual, você nasce. Então, para dizer que você nasce, precisa o final aqui, dade, homossexualidade. Então, não tem reversão. Você não tem como deixar de ser aquilo, entendeu? Então, eles vão dizer que
não é homossexualismo, é homossexualidade. E a desculpa deles é dizer que a palavra homossexualismo tem a ver com doença, então é algo pejorativo. Eles falam assim, não, homossexualismo, a gente foi tratado como doente durante muitos anos, e estava naquele caderno lá do Conselho de Medicina, lá, OMS, como doença, foi tirado o homossexualismo, homossexualidade, porque é uma condição inerente do indivíduo. E à luz da palavra a gente sabe que é mentira. Eles podem pregar isso, podem ensinar isso, mas a nossa Bíblia, a nossa regra de fé e prática diz que não é verdade. Diz que você nasce macho e fêmea e você o indivíduo se torna ao longo da vida nessa prática. Ele passa a adquirir essa prática em algum momento da vida. Pode ser na tenra infância, antes mesmo dele ter muita consciência da mão direita e da mão esquerda. Pode ter acontecido alguma coisa mesmo antes dele ter consciência da razão. Um abuso, uma rejeição, enfim, N coisas. Mas o fato é que é uma prática aprendida e não uma condição de nascimento. Amém, irmãos? Ficou claro aí a final das palavras ali? Então vamos ver aqui as palavras individualidade e individualismo. Sendo assim, o próprio sentido dessas palavras já aponta a raiz do problema. Individualidade. O que é individualidade? Conjunto de atributos ou qualidades ou características inerentes a um indivíduo, ou a uma coisa, né? Que o distingue das demais. Individualidade é algo que te diferencia. Cada um aqui é diferente um do outro, cada um possui a sua individualidade. Inclusive individualidade biológica, impressão digital, retina, seu código genético, caráter, aptidões, dons e talentos. Tudo isso fazem parte da individualidade. Individualismo, tendência ou atitude de quem vive exclusivamente para si. Egoísmo, egocentrismo, indivíduo que demonstra pouca ou nenhuma solidariedade ou empatia. Então, a individualidade em si não é o problema. Não tem como mudar, já diz a palavra de Deus. Pode o etíope mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo mudar as suas pintas? Pode, ou trazendo para o Brasil, pode a onça pintada, apesar de que tem a onça preta, né? Mas pode a onça pintada, se ela quiser deixar de ser onça pintada? Não, isso é individualidade. Mas individualismo não. Individualismo é quando a pessoa pega, muitas vezes, a sua individualidade e ela usa só para si. Por exemplo, alguém que tem, sei lá, uma habilidade, um talento. Vou dizer aqui, na comunicação, por exemplo, um comunicador muito bom e tal, e ele usa aquilo só para ganhar dinheiro, só para ficar rico, só para si, ele está na televisão, ou um músico, por exemplo. Um músico nasceu na igreja, um músico cristão, tem um talento nato, dado por Deus, e chega um momento ele fala, não sou valorizado, no meio gospel não tem espaço, não sei o que, eu vou para o mundo. Aí vai para o mundão para ganhar dinheiro, porque ele quer fama, isso é individualismo. Ele está olhando só para si. Ele não colocou o talento dele à disposição do reino, à disposição do Senhor. Ou, em algum momento, colocou, mas retirou das mãos de Deus e quis usar só para si. Isso é individualismo, isso é egoísmo, isso é egocentrismo. É o culto do eu. É o eu no centro, é o eu no altar. Amém, irmãos? Está tranquilo até aqui? Tá dando para entender? Vamos caminhar um pouquinho. E nós vivemos esse tempo, esse que nós estamos vivendo. Em outros tempos não tinha isso? Tinha. Mas se a Bíblia diz que nos últimos tempos isso seria muito acentuado, então a gente pode olhar para os nossos dias e ver que isso está acontecendo nos nossos dias. Ao mesmo tempo que esse homem que é amante, busca só satisfazer seus próprios desejos, as pessoas estão se tornando mais infelizes, mais isoladas, mais depressivas, ansiosas e vazias. E isso é um paradoxo. Por quê? Se você está buscando prazer, se você está buscando se satisfazer o tempo todo, seria correto o quê? Você ficar cada vez mais feliz, sim ou não? Se você está em busca da felicidade, vou fazer só o que me dá prazer agora, só o que me traz felicidade. Aí o que dá felicidade para ele? Sei lá, usar droga, beber, se relacionar com vários parceiros, ir para o carnaval. Deveria ficar mais feliz a cada dia, mas as pessoas se tornam mais infelizes, mais vazias, mais isoladas, mais depressivas.
Isso se dá porque estão querendo viver do seu próprio modo, irmãos. Não adianta o homem querer viver do jeito que ele acha que tem que viver. Nós fomos projetados para viver um estilo de vida específico pelo Criador. Se você tentar usar o seu carro de um modo diferente que o cara que projetou, que o engenheiro mecânico que projetou, você vai estragar seu carro. A gente vê aí os caras, vou rebaixar, vou fazer não sei o que no cabeçote para ele ficar turbo, para ele ficar mais forte, né? Botar turbina, não sei o que. Estraga o carro. Daqui a pouco o carro começa a dar problema aqui, problema ali, e aí fica cheio de problema. Por quê? Porque o fabricante não projetou para ser daquele jeito. Se você pegar seu carro e falar assim, final de semana eu vou pescar com o meu carro, vou botar ele no lago e ele tem que flutuar e eu vou usar ele como barco. Você vai afundar seu carro. Você vai estragar seu carro, porque o fabricante não projetou para aquilo. E assim somos nós. Quando nós vivemos um estilo de vida diferente daquilo que o Criador projetou para nós, a gente vai ser sempre infeliz, porque está fora do propósito para o qual nós fomos criados. E onde está o propósito? Onde está o modelo? Onde está o manual? Na Bíblia. O manual do fabricante é a palavra de Deus. Então vamos ver o que a palavra nos ensina sobre como usar corretamente a nossa individualidade e nos afastarmos do individualismo. E no primeiro ponto, individualidade sem individualismo. Relato de Gênesis 1 e 2 é o relato da criação, é quando ainda não tinha o pecado. Interessante, irmãos, no retiro que teve de obreiros há uns 2 anos atrás, um dos pregadores lá pegou a Bíblia assim, ele afastou Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, 21 e 22, né, os dois últimos. E aí ele pegou todo o restante da Bíblia e falou assim, tirando Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, todo o resto aqui tem pecado na humanidade. Os únicos momentos na Bíblia onde não há pecado são nesses 2 momentos aqui, que é antes do pecado entrar no mundo e depois da volta de Cristo, quando ele resolve todo o problema do anticristo, besta, manda todo mundo para o inferno, e aí ficam só os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É onde não tem pecado. Então, quando nós queremos ver o projeto original do Criador, a gente olha para Gênesis 1 e 2. Ali era como foi antes do pecado. Deus viu que ele havia criado o homem bom, tinha criado ele tinha criado toda a natureza e não tinha criado o homem ainda. E ele falou assim, poxa, vou botar alguém aqui para cuidar disso e também vou me relacionar com esse ser que eu vou criar, e por isso ele criou o homem. O autor aí na revista, o comentarista da lição, ele coloca assim, Deus criou o caos e tal. Isso é uma teoria, né, que no princípio a terra era sem forma e vazia. Eu particularmente não coaduno com essa questão de que no início, pelo fato da terra ser sem forma e vazia, que tudo era um caos. Eu não creio que Deus tenha criado um caos. A terra era sem forma e vazia porque Deus estava começando a criar. Você pode contratar o melhor pedreiro, o melhor engenheiro para construir a sua casa. Quando o terreno está lá plano, que ele vai começar a construir, a sua casa está sem forma e vazia. Ele começa a construir de alguma coisa. Da mesma forma era Deus, ele estava construindo o mundo, então ele construiu ali a terra e depois ele começa a trazer as coisas à existência, começa a criar, né, luz e trevas, enfim. Então, na revista aí está essa coisa do caos, mas eu não gosto muito dessa teoria do caos, não. Eu acho que Deus, desde o início, ele criou tudo em perfeição. E ele cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, sem pecado, sem orgulho, sem disputa, sem egoísmo, porém com individualidade biológica, porque a Bíblia diz, macho e fêmea os criou. Então, o homem criado era imagem e semelhança de Deus, sim ou não? E a mulher era imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Sim, sim. Macho e fêmea os criou. Tanto o homem quanto a mulher refletem a imagem e semelhança de Deus. Não tem essa história de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e a mulher foi um adendo, apesar de ter sido tirado da costela do homem, mas a mulher também foi criada à imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Iguais em valor, diferentes na sua individualidade. Amém? Diferente em função, diferente em
capacidades, habilidades, funções distintas. Amém? Então não tem essa história de que um é inferior ao outro, não. Só porque Deus deu uma função para um e deu uma outra função para outro, não quer dizer que seja inferior em valor. Mas existem funções diferentes. Tá bom? Vamos seguir. Se indivíduo criado segundo Deus, não havia qualquer sentimento de competitividade. Ao contrário, podemos destacar alguns aspectos da sua individualidade. Um evidente senso de pertencimento e propósito em relação ao Criador. O homem se sentia pertencente a Deus, ele sabia a função dele, ele sabia que Deus era o seu Criador, ele falava com Deus no virar do dia. Então ele sabia de onde ele tinha vindo. Capacidade de compreender e obedecer à vontade de Deus. Sem o pecado não existe rebeldia, não existe nenhuma possibilidade do homem desobedecer a Deus sem o pecado. A obediência, o pecado é a própria desobediência a Deus. O pecado é a própria rebeldia contra Deus. A afetividade e a aceitação do outro. Não havia disputa entre o homem e a mulher. Não havia sentimento de inferioridade ou superioridade. Ele olhou para a mulher, quando Adão olhou para a mulher, ele se alegrou, ele ficou feliz, ele falou, é osso do meu osso, né? Carne da minha carne. Ele deu o nome, ele cuidava, então existia isso. Interdependência e coletividade. Eles não se sentiam independentes um do outro. Agora Eva veio, aí Eva viu que ela conseguia fazer algumas coisas ali, e ela falou, agora eu vou ser empoderada. Esse Adão, não sei o que, ela não. E nem Adão falou, eu vou pisar nessa mulher, ela tem que me servir, quando eu chegar, ela vai ter que lavar meu pé, não. Um era interdependente do outro, e os dois trabalhavam, contribuíam para o bem-estar do jardim onde eles moravam, tá bom? Isso só passou a existir depois da entrada do pecado. Havia equilíbrio perfeito no relacionamento em todos os aspectos, no relacionamento com Deus, no relacionamento com si mesmo. As emoções do homem e da mulher estavam equilibradas, estavam no seu devido lugar. Não havia depressão, não havia sentimento de inferioridade, não havia nada disso. O homem estava bem consigo mesmo na sua mente. Havia equilíbrio no relacionamento com o próximo e havia equilíbrio no relacionamento com o restante da criação. O homem não oprimia a natureza dava o seu fruto naturalmente. O homem só passa a ter que trabalhar, vai comer do suor do seu rosto, a terra vai dar espinhos, o animal do campo passou a atacar o homem a partir da entrada do pecado. Antes disso, não tinha nada disso. O homem se relacionava bem com a natureza. Amém? E o cara não tinha que se matar, vou ter que ganhar o pão de cada dia me matando de sol a sol, não tinha nada disso. Isso é consequência do pecado. Ia fazer uma piada aqui, mas deixa para lá. Entender o sentido dessa individualidade que Deus nos concedeu é de suma importância para a nossa vida e para as relações interpessoais, principalmente para a vida no corpo de Cristo. Entender isso, irmãos, é muito importante. Entender a individualidade minha e do outro é muito importante para nos relacionarmos com as pessoas e também para nós vivermos no corpo de Cristo. A maioria dos problemas que nós temos é porque a gente não entende nem a gente mesmo e nem o próximo. A gente não respeita muitas vezes o limite do outro. Às vezes a gente é expansivo demais, né, e invade o espaço do outro. Mas também aquele que quer viver só no seu mundinho também não permite que as pessoas venham e se relacionem. Não, eu quero sentar aqui, eu não quero falar com ninguém, eu quero entrar, não quero dar paz do Senhor, não quero... Então, quando a gente entende essa coisa da individualidade no corpo de Cristo, a gente avança como igreja, a gente avança como crente, a gente cresce como cristão. Tem que ter um limite, né, entre a invasão do espaço do outro, mas a gente também tem que se permitir. Tem gente que sai da igreja porque não fiz amizade com ninguém, que não sei, mas você se permitiu. Você falava com alguém, você dava um sorriso para alguém. Aí não tem como, irmão. Se não falar com ninguém, dificilmente alguém vai falar contigo.
sabe? A gente tem que se permitir, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim, aí fica difícil, irmão. Talvez há 15 anos atrás seria impossível estar aqui na frente falando para vocês, que eu sou tímido. Pode acreditar, eu sou tímido. Sério. É sério. Mas Deus tratou minha timidez, amém? Deus me curou, amém. Minha esposa sabe. Quando entendemos e respeitamos as características de cada pessoa, isso nos ajuda a servir melhor ao próximo e evitar conflitos desnecessários. Quem viu essa semana aí um caso da menina lá que tocou uma música, falou da Ilha de Marajó, aí uns tacaram pedra, outros elogiaram, não sei o quê. Alguém viu aí? Amém? O que acontece, irmãos? Não quero entrar na questão da polêmica, mas o fato é que aquela realidade existe, é real, tá? Nós passamos por uma outra cidade lá da região norte e tinha a mesma realidade, tinha os mesmos problemas, inclusive dentro da igreja. 1 ou 2 semanas antes da gente vir para Cascavel, a gente ficou sabendo de um irmãozinho lá, um senhor que congregava com a gente, que ele estava abusando dos netos. Tá? Coisa terrível. E é um problema complicado. Mas por que eu estou falando isso? Porque cada vez que um pastor tem que resolver picuinha aqui, e no irmão, porque o irmão entrou, fez biquinho, e outro, não sei o quê, cada vez que a gente está perdendo tempo com isso aqui, a gente deixa de investir lá, a gente deixa de resolver o problema lá, o pastor deixa de visitar uma outra pessoa que não conhece Jesus, ou um outro irmão, deixa de resolver, de falar do evangelho para fora, porque a gente fica aqui, resolvendo as picuinhas aqui, por causa disso aqui. Amém? Vamos melhorar nisso aí? Eu preciso, não sei se você precisa, mas eu preciso. As pessoas têm personalidades diferentes, jeitos diferentes, tempo de reação e raciocínios diferentes. E isso faz toda a diferença, entender isso faz toda a diferença, inclusive no discipulado. O que Jesus falou? Ide, fazei discípulos de todas as nações, amém? Fazer discípulo. Discípulo de quem? Dele. Se eu quiser fazer discípulo meu, eu estou errado. Se eu quiser que a pessoa seja igual a mim, eu estou errado. Eu tenho que fazer discípulo de Cristo. Então, para fazer discípulo de Cristo, eu tenho que entender a individualidade daquela pessoa, para eu não querer formatar ela segundo o Amarildo. Tá bom? Você percebe o quanto o ser humano, em sua individualidade, está distante do propósito de Deus? Sim ou não? O ser humano, de uma maneira geral, não digo da igreja em si, mas o ser humano, está distante do propósito de Deus? Sim ou não? De que forma? O presbítero Coelho está com uma cara de quem quer falar. Eu já conheço esse homem aqui. A gente está até combinando a camisa preta polo, calça jeans. Você fala de que forma? De que forma? Primeiro que não segue os padrões de Deus, porque não aceita Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, não quer ter compromisso com Deus, quer viver a vida do mundo, então, sem chance nenhuma. Amém. Realmente, o estilo de vida do mundo ele é totalmente contrário àquilo que Deus projetou para a gente. Pastor Eliezer. Amém. Bom dia, irmãos, paz do Senhor, professor. Quanto ao individualismo e individualidade, só uma ponderação. Na verdade, a individualidade nos leva, conforme Deus criou-nos, à interdependência, E o individualismo leva à independência, Então, esse é o grande diferencial. A interdependência é que eu não posso viver sem o outro. Eu preciso do meu irmão, eu preciso da comunidade. O outro é importante mesmo que ele não seja da comunidade, porque o meu próximo é o que está próximo. A parábola do samaritano ensina isso para a gente. Tanto é que Deus diz, não é bom o homem estar só, exatamente porque ele precisava de um ser para essa interdependência, para essa questão social. E o individualismo tem penetrado nas igrejas de uma forma terrível, porque o individualismo leva a pessoa a não respeitar o outro, a querer impor os seus pensamentos, aquilo que acha, não é nem teologia, aquilo que acha mesmo,
seus achismos, né? Sai, se retira magoado, frustrado, decepcionado, e ainda cria uma série de fatores dizendo que o problema não é ele, né? Mas é o seu individualismo, né? Essa é a verdade. Mas eu quero fazer uma consideração só em relação à colocação do caos aí, né? Porque, na verdade, é uma linha teológica, inclusive o Dr. Shedd coloca, que eu gostaria até de ler, porque eu acho que é muito interessante a gente ter essa visão e essa abertura, né? Em relação à criação, né? E o Dr. Shedd diz o seguinte: alguns estudiosos da Bíblia admitem que a palavra era, sem forma e vazia, deveria ser traduzida tornou-se sem forma e vazia, indicando a hipótese de que a criação original teria sido destruída por ocasião da queda de Satanás no pecado. Significaria então que a criação descrita nos versos seguintes tem referência à presente criação e não a uma criação anterior, da qual é possível identificarmos as evidências nos fósseis e na história geológica. É significativo que a criação seja resultado da atividade criadora de um Deus pessoal e não de forças cegas e destituídas de inteligência, como é o caso das cosmogonias antigas e na teoria da evolução, todas estranhas à Bíblia. Não obstante, o fato de ser este capítulo incompleto do ponto de vista científico, não se pode demonstrar que ele seja inexato cientificamente. Religiosamente, esse capítulo é exato e completo. Mas o que ele destaca é que a tradução poderia ser tornou-se a partir da queda de Satanás jogado do céu para cá, né? Só para uma linha. São várias linhas de interpretação, né, irmão? Como eu falei no começo, eu dei a minha de que não acredito, assim como tem outros que falam que não entendem que Deus criou do caos, e aí tem essa linha de interpretação de que Deus havia feito a terra já, sem o homem, né, sem as coisas que narram ali no restante do capítulo 1 de Gênesis, é isso que ele está falando. E aí havia a terra, em perfeição e tudo mais. Quando o Satanás é lançado na terra, se torna um caos. E aí Deus começa a reestruturar as coisas, por isso que fala que ela era sem forma e vazia e tudo mais. Mas é um debate longo, né, pastor? Tem muita gente que fala de um lado e do outro, enfim. Amém, irmãos? Então nós vivemos... O Guilherme quer... Tiago, tu alcança o microfone para o Guilherme ali, por gentileza? Eu acho interessante a questão da pergunta colocada, né, e até a diferenciação entre individualidade e individualismo, que eu acho que um vai crescendo do outro, né, no sentido que Deus nos criou de forma diferente, cada um tem a sua personalidade, seus gostos e tudo mais. E o pecado ele acaba sempre exagerando essa questão, né? Então eu tenho a minha personalidade, tenho meus gostos, e a gente se entregando aos nossos gostos, se entregando às nossas vontades, a gente vai se afastando cada vez mais da vontade de Deus e se entregando cada vez mais aos nossos interesses, vontades e desejos, né? E eu acho isso muito triste e real, né? Eu lembro de uma questão que me chamou a atenção de um vizinho lá de casa, que estava passando uma pessoa na rua, né? E ele olhou as câmeras, olhou isso, ligou para a polícia e tal, passou o dia envolvido naquele cara que passou na frente da casa e olhou para um carro, olhou para o outro. Eu falei, cara, quando a gente está preocupado com outras coisas, como a gente se enche de tanta tontice, né? A gente tem que se preocupar, a gente tem que cuidar das nossas coisas? Tem, claro que tem. Mas se a gente começar a focar nas nossas coisas, a gente acaba perdendo tanto tempo que poderia ser muito melhor utilizado, né? E a gente poderia utilizar isso até falando de outra questão, que eu gosto muito de uma frase, eu acho que é do Ravenhill, eu não tenho certeza, que ele diz, o substituto maligno da alegria é o entretenimento. E eu acho que isso é uma terrível realidade do nosso tempo, né? O que eu gosto? Eu gosto desse filme. Eu gosto daquela série. Eu gosto disso aqui. Hoje em dia a gente vive uma era do entretenimento. Não importa qual seja o seu lazer, não importa qual seja o seu gosto, seja esporte, seja filme, seja livro, você tem um infinito de vida para você viver essa realidade. E a nossa vida começa a ser consumida daquilo que a gente gosta em vez daquilo que é a vontade do Senhor, que é a verdadeira alegria. E a gente substitui a alegria pelo nosso entretenimento que nunca nos satisfaz. Respondendo à pergunta, né, nós percebemos que
o homem está afastado do propósito de Deus em sua individualidade, porque, como nós vimos na lição, Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele e nos relacionarmos com o outro, né? Os nossos irmãos e com a própria natureza. E hoje, o que nós mais vemos é as pessoas achando que não precisa de Deus e não precisa do outro. E até a própria natureza, né? A forma como nos relacionamos com ela. Ou a gente explora a natureza, ou a gente simplesmente não dá o menor valor para utilizar a natureza de maneira correta. E é importante também, irmãos, a gente contemplar a beleza da natureza, louvar a Deus por tudo que Ele faz, né? A gente ter um momento de prática ao ar livre para a saúde física mesmo é muito importante. A gente tem a bênção de morar numa cidade bem arborizada, que o ar é bom. Em São Paulo, Rio, nas grandes capitais, as pessoas já não têm mais isso. O ar está terrível, por quê? Porque já não tem mais essa proximidade com a natureza. A Bíblia, ela é perfeita, completa. Ela tem uma resposta aqui para a individualidade. Em Provérbios 18, ele diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. A pessoa que quer ficar só, de certa forma, é egoísta, né? Então, não tem sabedoria. Então, é uma resposta muito simples, mas muito no assunto. Provérbios 18, 1. Pode parecer algo muito simples, né? Mas a Bíblia diz que ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, se o solitário está se insurgindo, ou seja, ele está lutando contra a verdadeira sabedoria, então existe, a sabedoria reside no viver em compartilhamento, em comunidade, viver compartilhando as coisas. Amém? Individualismo como consequência do pecado. A gente tem que entender isso. O individualismo nasceu por causa do pecado. As coisas estavam perfeitas no jardim do Éden até que entrou o pecado. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, o pecado é maligníssimo. Eu não sei se essa frase é dele, se esse termo é dele ou se ele usa de alguém, mas quase todas as pregações dele ele fala isso. O pecado é maligníssimo. Ele fala mais ou menos assim, né? E realmente é. O pecado corrói tudo, destrói tudo que vê pela frente, apodrece tudo e a todos a quem toca. E assim foi com a humanidade. O pecado é como se fosse uma avalanche de lixo, irmãos, uma avalanche de esgoto. Se passar uma enxurrada de água de esgoto, nada vai ficar limpo depois. Onde aquilo tocar vai apodrecer, vai ficar com mau cheiro, vai ficar com aspecto ruim. Assim é o pecado. Onde ele toca, ele corrói, ele estraga, ele corrompe. Satanás seduziu Eva e implantou na terra o seu sistema de rebeldia que nasceu lá no céu, no coração de Satanás, ainda quando ele era um anjo, esse sistema de rebeldia contra Deus. Queria pedir a alguém, por favor, que abra em Isaías 14 e leia para a gente 13 e 14, versículos 13 e 14 de Isaías 14. Olha que interessante, ele vai falando, subirei ao céu, vou botar meu trono, não sei o que lá, e serei semelhante ao Altíssimo. Essa profecia, a maioria entende de que está se tratando de Satanás, quando ele ainda era um anjo de luz, quando ele era um querubim ungido lá no céu, e isso brotou no coração dele. E olha a última frase, e serei semelhante ao Altíssimo. Quando a serpente vai falar com Eva, ela fala justamente o quê? Ele sabe que quando você comer do fruto, você vai conhecer o bem e o mal e vai ser semelhante a ele. A proposta de Satanás para o homem era justamente aquilo que ele pensou lá no céu. E ele sabia que dava errado. Ele não fez uma proposta achando que aquilo ia dar certo, que era bacana. Não, ele sabia que dava errado. Então, é aquele sentimento podre de falar assim,
Assim como eu me dei mal, assim como eu quebrei a cara, eu quero que todo mundo também quebre a cara. Né? É aquela coisa, você vai ser semelhante a ele, come o fruto, desobedece, você vai... E aquilo entrou no coração de Eva e depois também no coração do homem, do Adão. O pecado corrompeu a individualidade humana, transformando-a em individualismo. Eva caiu enquanto fez mau uso da sua individualidade. O que ela estava fazendo ali, irmãos? Ela estava caminhando, ela estava caminhando sozinha pelo jardim. Individualidade. Deus nos fez livres. Ela tinha liberdade de ir e vir, e autonomia e também livre-arbítrio, que era a liberdade de escolha. Tudo isso faz parte da individualidade humana. O seu direito de ir e vir, a sua liberdade, Deus nos deu, Deus nos criou assim, livres. Quem nos escravizou foi o pecado. E aí, Eva estava fazendo uso da sua individualidade, só que ela usou mal. E aqui, irmãos, eu coloquei aqui, autonomia. Autonomia é diferente de independência, tá? Tem gente que acha que autonomia é a mesma coisa que independência. Deus nos fez seres autônomos, com capacidade de pensar, de raciocinar, de tomar decisões. Deus fez o homem autônomo, não independente. O homem era dependente de Deus e interdependente do próximo. Só que se Eva precisasse colher uma maçã no jardim ou dar comida para algum animal, ela podia ir fazer sozinha, ela não precisava pedir a Adão, mas ela poderia pedir ajuda, ela poderia informar. Isso é interdependência. Eu posso ir para onde eu quiser, posso sair para jogar bola, mas eu aviso minha esposa, olha, eu vou lá jogar e volto. Isso é o quê? Autonomia para poder ir sozinho, mas é interdependência porque eu devo satisfação a ela. Amém? Eu posso sair daqui e, sei lá, ir comprar alguma coisa, mas aí eu tenho que perguntar a Deus se aquilo glorifica o nome dele, se aquilo que eu vou fazer, se aquilo que eu vou comprar, se aquele negócio que eu vou fazer é da vontade dele. Isso é dependência de Deus, mas você tem autonomia para fazer. Quem faz é você, mas você depende de Deus, você consulta ele, você pede direção dele, isso é depender dele. Amém? Então Eva usou da sua autonomia, usou da sua individualidade, porém ela usou mal, quando ela tomou uma decisão sem consultar a Deus. Foi tomado o fruto, que não era para... Não precisava nem consultar, porque a ordem já era clara, mas ela usou mal. Amém? Consequências imediatas do pecado. Morte eterna. A partir do momento que comeu, Deus falou, certamente morrerás. Ela duvidou, nós herdamos a morte eterna por causa do pecado original. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Perda da comunhão com Deus. O homem todos os dias falava com Deus. A partir do momento que ele pecou, ele se escondeu de Deus, ele teve medo de Deus também. É outra consequência do pecado, vergonha e medo. Eles andavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, um tinha total liberdade com o outro e também com Deus. A partir do momento que entra o pecado, a gente passa a ter vergonha, ter medo. Medo de Deus. E medo em geral também, irmãos, porque eu creio que esse sentimento de medo não habitava o coração do homem antes do pecado. A Bíblia não deixa muito claro isso, né? Mas pelas consequências do pecado a gente vê. Às vezes a pessoa tem medo do nada, sem um justo motivo. Eu estou com medo. Síndrome do pânico, por exemplo. Medo de sair à rua. Medo de tudo. É claro, medo de você ficar no precipício, no alto de um prédio, alguma coisa, isso é natural. Agora, um medo sem razão, consequência do pecado. Desavença, acusação mútua, porfias. O homem, foi a mulher que tu me deste, ou seja, ele acusa a Deus e acusa a mulher. Foi a mulher que tu me deste, eu não pedi nada, eu estava aqui de boa, tu me deu uma mulher, ela trouxe problema. Aí começa a acusar a mulher acusa a serpente. E toda aquela confusão que teve ali, tudo consequência do pecado. Desequilíbrio na relação com a criação. Deus fala assim, olha, a descendência da serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. É claro, nós sabemos que ali estava projetando para Cristo e Satanás. Porém, nós também podemos ter uma interpretação que a partir dali, os animais do campo passaram a ser muito mais agressivos com a humanidade. O homem se dava bem com os animais, depois do pecado passou a não se dar bem
com os animais também. A terra vai produzir espinhos para você. Você vai ter que suar para poder conseguir o seu pão. Então, tudo isso é consequência do pecado, consequência do individualismo que entrou na humanidade. E na igreja, irmãos? Tem marcas de individualismo na igreja? Sim ou não? Bastante, irmã? Uma experiência, né, que já há bastante tempo atrás, eu ligava assim para várias irmãs e perguntando, né, a gente pode fazer uma visita na sua casa? E daí, numa das respostas, eu fiquei até sem reação assim na hora. E a pessoa disse: não gosto de receber ninguém na minha casa. Eu gosto de ficar no meu mundo sozinha, tranquila em casa, não gosto de visita. Tá bom, irmã, obrigada. Tchau. Individualismo, né? Irmãos, voltando um pouquinho ao assunto lá da canção, muita gente falou, e eu gostei muito do que o pastor Eliseu Rodrigues falou acerca da crítica ali. Ele falou assim: só quem pode fazer críticas à igreja é só a igreja. A gente não pode, o mundo falar o que a igreja tem que fazer ou deixar de fazer, o que a igreja está errando ou deixar de errar, não. Só quem pode criticar a igreja. E criticar para melhorar. Igual aqui, fez uma pergunta: tem individualismo na igreja? A gente tem que ser razoável e verdadeiro, sim. Mas tem que buscar uma solução. Não é criticar por criticar. A gente não está aqui buscando, apontando as coisas aqui só para... não, está tudo errado. Não, negativo. A gente tem que buscar a solução. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente busca a Cristo todos os dias. Então, a gente tem que identificar o problema, que é o individualismo, e buscar as soluções para superar isso. Porque a gente está crescendo, caminhando para o céu. A gente está melhorando a cada dia. Então, como é possível superá-las? Aí eu já vou para o terceiro ponto. A individualidade humana restaurada. Já vimos que Deus criou o homem em perfeitas condições, mas o pecado borrou a obra-prima, a obra perfeita do autor. O individualismo nos afasta de Deus e das pessoas. Uma vida de egoísmo, ciúmes, egocentrismo nos tira do propósito do Criador. Mas como Deus não pode ser surpreendido, o pecado não pegou Deus de surpresa. E agora? O que eu vou fazer? O homem pecou, eu vou ficar ali no cantinho, vou pensar o que eu vou fazer. Não, Deus já tinha preparado já a solução. Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes do homem pecar, Deus já tinha preparado a solução. Antes de surgir o problema, Deus já tinha o escape, a saída. Mas o diabo se utiliza de muitas artimanhas para ludibriar o homem, fazendo acreditar que o homem não está errado no seu estilo de vida pecaminoso. Não estou errado não, eu gosto mesmo de ficar no meu cantinho, não estou errado não, eu gosto mesmo disso, eu não estou errado não, eu estou fazendo meu prazer mesmo. Muitas vezes o egoísmo se manifesta com uma capa de piedade ou altruísmo. Esse que é o pior, é o mais perigoso. O cara é extremamente egoísta, mas ele faz um negócio, dá uma cesta básica, faz uma ação social, não sei o quê, às vezes para se exaltar, para elevar o seu próprio nome. Ele: olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou humilde. Por isso que a gente não pode, irmãos, de maneira nenhuma, reduzir a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho, a missão da igreja, reduzir a ação social. Temos que fazer ação social, sim, mas não tem essa história. Pelo amor de Deus, irmão, para de comparar. Porque os espíritas fazem muito mais do que a gente. Eles fazem porque eles acham que aquilo dá salvação. Você já tem a salvação, querido. Nossa salvação é Cristo, não é? Nós temos que fazer sim, é obrigação de cada crente, mas não é isso que salva, amém? Não é isso que salva. Temos que fazer porque já somos salvos. E aí o diabo vai enganando as pessoas. Ela vai fazendo, ela está cheia de egoísmo, cheia de vaidade no coração, mas aí ela faz uma ação social e ela fica se enganando, achando que vai para o céu por causa disso, porque ela é boazinha, tão boazinha, vai para o céu, né? Se não aceitar Jesus, vai para o inferno. O coletivismo, o que é o coletivismo? Que é diferente de coletividade. O coletivismo restringe a individualidade, escraviza, agride, mas sempre com uma aparência de altruísmo. Olha, estou fazendo isso para o seu bem, é para o bem comum.
Você tem que ser assim, você tem que se enquadrar porque é para o bem comum. Exemplo de coletivismo são as seitas. Olha, você tem que fazer isso porque é assim, assim, assim e tal. Não explica o evangelho, não tem Cristo. É uma seita. Todo mundo é quadradinho, igualzinho. Por isso que é muito comum na seita você ver, olha, todo mundo ali fala igual, se veste igual, não sei o quê, porque é coletivismo. Exemplo de coletivismos são as seitas, movimentos identitários violentos. Ku Klux Klan, aquele movimento lá dos Estados Unidos racista, que persegue os diferentes, persegue os negros. Black Lives Matter, movimento fingindo que é muito bonzinho, que defende vidas negras importa, e vai agredir o outro que é branco. Também está errado, igualzinho a Ku Klux Klan, só que do outro lado. Comunismo. Em Cuba, só pode ter um certo tipo de quantidade de cor de roupa. Na Coreia do Norte, tem um manual lá com certos tipos de cortes de cabelo. Eu já estava enrolado lá, porque acho que não pode ser careca. Tinha que fazer aquele cabelinho do ditador lá. Toda ditadura é um tipo de coletivismo. Feminismo. A mulher pode ser o que quiser. Aí a mulher fala, eu quero ser dona de casa. Não, fascista, não sei o quê. Ué, não pode ser o que quiser? E se ela quiser ser dona de casa, não pode? É isso que o feminismo prega. Quero ser cristã. Feminismo não deixa. Aqui, ó, coletivismo, oprime, coletivismo, as seitas religiosas, movimentos aí dos mais diversos. Mas a coletividade é isso aqui, ó. Coletividade busca um propósito comum sem anular as individualidades, somando-as, ou seja, somando as individualidades para a glória de Deus. Um tem recursos financeiros para doar. Outro, ele tem habilidades para consertar coisas, enfim. Outro tem habilidade para tocar instrumento, cantar. Outro é bom na cozinha. Outro tem dom para ensinar, administrar, acolher pessoas, limpar. Ai, eu não sei fazer nada. Não sei. Não, irmão, você está contribuindo, você está ajudando na limpeza, na manutenção do templo, amém. E também, às vezes, para a vida do irmão, não só para o templo em si, fazendo isso para o próximo também, para o irmão. Tudo isso contribuindo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, tudo que fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos caminhar aqui que eu já estou quase estourando o tempo. O sacrifício de Jesus na cruz promoveu restauração do homem. Com Cristo nós voltamos àquele plano inicial lá, nós fomos restaurados. Promoveu reconciliação, reconciliou o homem com Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. E promoveu salvação em Cristo, só em Cristo nós somos salvos. Só em Cristo nós somos salvos, só em Cristo nós somos reconciliados com Deus. Sem Cristo, todo homem é inimigo de Deus. E não é coisa boa ser inimigo de Deus. Como viver uma nova vida? O Sermão do Monte nos aponta a direção, destacando. O que a gente pode destacar lá do Sermão do Monte? Dar a outra face. Sem perdoar, sem dar a outra face, é impossível nós vivermos na coletividade. Andar mais uma milha, ou seja, se propor a fazer a mais, né? Se propor a se doar de verdade. Amar os inimigos e orar pelo que vos perseguem. Aqui o bicho pega, aqui o negócio dá uma pegada. Isso só é possível se nos tornarmos novas criaturas, nascidas da água e do Espírito, como Jesus falou para Nicodemos. A gente só pode desenvolver isso, essas características, se nós nos tornarmos novas criaturas. O velho homem não tem condições de fazer isso aqui, irmãos. Não tem condições. Tem que nascer da água e do Espírito. E se desenvolvermos, se tivermos o caráter de Cristo em nós, tedes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, tomando forma de servo e morrendo a morte de cruz. 1 Coríntios 2,16. Vós, porém, tendes a mente de Cristo. Se nós tivermos a mente de Cristo, nós vamos pensar igual a Cristo. Se nós tivermos a mente daqui de baixo, nós vamos pensar como qualquer outro homem daqui de baixo, perdido. Como você dimensiona o fato de ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Você tem permitido ao Espírito Santo frutificar em sua vida, ou seja, promover o fruto do Espírito, demonstrando uma individualidade restaurada? Será que nós temos permitido o Espírito Santo promover em nós o fruto do Espírito de verdade?
É algo a se pensar, irmãos. Para concluir essa lição dessa manhã, somos criação de Deus. Creio que todos aqueles que aceitaram a Cristo são novas criaturas. Tá? E a Bíblia nos informa que o cuidado dele por nós é demasiadamente grande. Irmãos, independente do que estiver acontecendo na sua vida, Deus está no controle. Deus está cuidando de todas as coisas. Creia nisso, não deixe o inimigo falar qualquer coisa contrária a isso. Mas eu estou passando uma luta, estou passando uma dificuldade. Deus está no controle. A não ser que você tenha tomado o controle para a sua mão de novo. Aí você vai passar a luta sem Deus estar no controle. Mas se você entregou e está descansando nele, ele está no controle. A queda do homem não surpreendeu a Deus, mas também não trouxe nenhuma alegria pelo acontecimento. Ele cuidou, planejou e desejou a nossa restauração. Enquanto o mundo caminha sob o domínio do pecado, nosso modelo não é o homem lá fora, não é aquele que está se dando bem, não é aquele que está fazendo sucesso. Nosso modelo não é ele, nosso modelo é Cristo. Nosso modelo não é o sucesso segundo o mundo, é o sucesso segundo Cristo. E o sucesso segundo Cristo é cada um carregar a sua cruz. Já estou crucificado em Cristo. O mundo caminha sob o domínio do pecado, do orgulho, do egoísmo e das mais variadas paixões. Nós que somos novas criaturas, se é que somos, né? Devemos e podemos andar em novidade de vida. Devemos e podemos andar em novidade de vida. No caminho que conduz à salvação, que é Jesus. Devemos e podemos. Deus nos deu essa possibilidade. Fomos feitos filhos de Deus, novas criaturas. Amém?